A minha apresentação hoje é o título, como a professora Ana Hermeto gentilmente já avisou, é sobre a elaboração de resumo científico. Eu sou Deise Dutra, professora da Faculdade de Letras. Então, eu acho que está tudo funcionando bem, eu vou em frente aqui. Então, primeiro eu gostaria de mostrar esse cartoon, né, aqui para vocês. Ele está em inglês, eu peço desculpas, mas eu vou traduzir para vocês aqui, só para a gente começar com um pouco de humor aqui. Então, uma pessoa está ao computador, né, e outras chegam na sua sala e falam assim, ele desistiu de tentar escrever grande romance americano. Agora ele está escrevendo o grande resumo de pesquisa americana. Então, para a gente ver que escrever o resumo também é um grande, vamos assim dizer, um grande trabalho, né? Vamos ver como é que a gente lida com isso. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre, primeiramente, os tipos de resumo que existem, alguns deles, sobre movimentos retóricos característicos de um resumo para congresso. Vamos mostrar alguns exemplos para que possamos reconhecer essas características de resumos já submetidos em eventos. Vou dar algumas dicas e breves orientações para a Semana do Conhecimento em si desse ano, na UFMG. Bom, então, quando a gente pensa qual é o tipo de resumo que a gente vai escrever, né? Como tudo que a gente escreve ou fala, a gente precisa saber o que é que nós queremos contar, né? Então, pode ser que um resumo seja um resumo de um texto lido. Então, isso é muito típico, né, de um resumo escolar, né? Nesse resumo escolar, ele tem normalmente a função de ser uma comprovação da leitura que um aluno fez. Então, o professor pede que o aluno faça um resumo do livro que ele leu, do artigo que ele leu, né, do texto que o professor passou como lição de casa. O texto original é de um autor, né, nesse caso, e o resumo é do aluno, né? E há, então, orientações quanto ao tamanho, detalhes. Essas orientações sempre vêm do professor, né? Vai dizer, você precisa escrever um parágrafo. Não, precisa ter uma página inteira, enfim, tá comprovando essa leitura. Há também resumos que são feitos de artigos científicos, né? Então, o texto é originalmente escrito por um autor ou autores, né? Da pesquisa feita, do ensaio feito, e esse resumo que normalmente vai no início, antes do início do artigo em si, né? Ele é escrito pelo próprio autor do texto, né? A pessoa que escreveu o artigo também é aquela que escreve o resumo. E ele normalmente escreve quando o artigo está terminado. E as orientações quanto ao tamanho desse resumo que vai ser publicado numa revista, né, ele é orientado pela revista. Então, cada revista tem as suas normas, né, e normalmente, muitas vezes, há resumo em mais de uma língua, né, caso o artigo esteja escrito principalmente nas revistas no Brasil, né? Se o artigo está escrito em português, há um abstract, né? Um resumo em inglês, e há o resumo em português, ou às vezes em espanhol, em português, enfim. Em revistas científicas em inglês, normalmente existe só o resumo em inglês, aí vai depender das normas de cada revista. Mas vamos ver mais dois tipos de resumo. Outro seria um resumo de dissertação ou tese, né? Que o texto original da dissertação, né, a tese, ele é de um autor, de um aluno, né, de doutorado ou de mestrado, e esse resumo também é escrito pelo mesmo aluno, certo? Quando a dissertação ou a tese está terminada. Ele pode até, ao longo da sua escrita, ir escrevendo, mas normalmente ele volta e ele dá o toque final quando está tudo terminado. Essas orientações quanto ao tamanho do texto e detalhes de como
deve ser esse resumo, essas orientações dependem muito do programa de pós-graduação. Há programas de pós-graduação que são bem específicos, né, em como que o aluno deve fazer e o tamanho deste resumo, outros deixam a cargo do aluno, que segue normalmente normas da ABNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, questões assim. Bom, há o resumo para congresso, que é o nosso objeto hoje aqui, né? Então, vamos pensar um pouquinho, ele se aproxima-se mais a que tipo de resumo? Né? Se vocês pararem para pensar, ele se aproxima mais de um resumo de dissertação ou tese, ou mais de um resumo de artigo. Normalmente, ele se aproxima mais de um resumo de artigo. Mas um bom resumo, né, para um congresso, ele é muito importante, porque ele permite que o trabalho seja aceito, primeiramente, né, contanto que haja espaço no programa do evento, contanto que haja espaço, o assunto, né, às vezes o resumo não é aceito, não é nem porque hoje em dia é tudo virtual, né, mas se há salas bastante, mas também se o congresso quer ter um equilíbrio entre as diversas áreas, há congressos que a submissão do resumo é muito competitiva, né? Gente, eu vou ter que fechar minha janela, porque tem um galo aqui, meu vizinho, cantando. Voltando aqui. E esse resumo, ele também colabora, né, para que haja público para o trabalho. Então, esses dois pontos, eles foram colocados em um artigo de Egbert e Plonsky, que eu vou depois falar um pouquinho mais para vocês, que eles trabalham com análise de resumos de congresso. Então, é importante que o resumo seja bem feito, né, porque as pessoas leem no caderno de resumos e escolhem para ir ou não assistir àquela apresentação. Vou em frente aqui. Então, vamos lá. É muito importante que a gente entenda, né, quais são os movimentos retóricos de um resumo, né? O movimento retórico de resumos foi muito estudado por John Swales, e aqui eu coloco duas referências de trabalhos do Swales com a Christine Fick. No final da apresentação tem as referências, e eles estudaram resumos de diversas áreas, e não só eles, mas outros pesquisadores também, tentando entender como que as áreas organizam os resumos, né? Então, se a gente pensar quais são os melhores resumos que são aceitos em evento, em revistas, então a gente pode ter o que aquela comunidade de prática aceita, né? Em termos de produção de resumos. Resumos também, eu deixo aqui outras duas referências, né, de resumo escolar acadêmico feito por Machado e Ó, de 2004, e definições e regras gerais que muitos de vocês devem conhecer da própria BNT, mas que eu não vou poder entrar em detalhes hoje, mas que vocês podem procurar no futuro. Então, vamos lá. Quais seriam esses movimentos retóricos do resumo? Quais são as partes, né, esperadas de um resumo para congresso, principalmente? Então, vamos lá. Primeiramente, muitos resumos têm essa contextualização, uma introdução que coloca a situação na qual aquela pesquisa se insere. Então, podemos pensar que normalmente algumas perguntas são respondidas logo no início de um bom resumo. Primeiramente, o que sabemos sobre o tópico? Por que o tópico é importante? E qual lacuna existe na área? Porque se existe uma lacuna, né, ela pode ser preenchida com essa pesquisa que vai ser apresentada. O segundo movimento, normalmente, ele traz a apresentação da pesquisa. Qual é o propósito da pesquisa, né? E a pergunta que se responde normalmente o estudo é sobre o quê? Bem direto aqui.
O terceiro estágio, etapa, movimento, seria aquele que traz a metodologia da pesquisa, no qual os materiais, os participantes, os procedimentos são descritos, né? Então, nós poderíamos responder a pergunta: como foi feito o estudo? Já na quarta parte, né, no quarto movimento, normalmente são apresentados os resultados. O que foi descoberto? E na quinta e último movimento, normalmente se apresentam as discussões, a conclusão, se houver espaço, quais foram as implicações do estudo, se houver espaço, né, quais são as recomendações futuras, né? Então, de maneira geral, nesse movimento, se responde o seguinte: o que os resultados significam? Conforme eu fui apresentando esse slide, eu falei, normalmente, esse movimento 1, esse 2, esse 3. Por quê? Porque existe muitas restrições quanto aos resumos, né? Conforme eu coloquei antes, há normas, né, que dependem da revista, do programa de pós-graduação, da organização do evento. Então, às vezes, não é possível escrever um resumo muito detalhado. Então, o que já foi estudado em análises anteriores é que, pelo menos, um bom resumo tem, pelo menos, esse movimento 2 de apresentação da pesquisa, né, qual é o seu propósito, e a apresentação de resultados, pelo menos. Então, agora vamos olhar alguns exemplos, né? E é muito interessante a gente ver, quem anda pela internet olhando como que os eventos se organizam, muitos eventos mantêm os resumos aprovados online, né? Então, é comum a gente procurar um evento que já aconteceu e você vê lá o caderno de resumos daquele congresso que foi feito o ano anterior, 2, 3, 4, 5 anos. Então, eu peguei alguns exemplos de resumos feitos em reuniões anuais da SBPC, Sociedade Brasileira, né, para o Progresso da Ciência. Então, vamos olhar alguns aqui e entender como que esses resumos foram construídos, né? Então, aqui a gente tem um pequeno resumo, né, e que eu marquei alguns trechos para que nós pudéssemos olhar aqui, né? Então, esses em amarelo, né, e outro em laranja, vamos olhar um pouquinho aqui nesse amarelo. Então, o presente trabalho apresenta, né, e depois a pesquisa tem como objetivo principal fazer uma investigação, e por aí vai, né? Então, esse primeiro movimento, vamos assim dizer, que neste caso tem 2 sentenças, ele faz a apresentação da pesquisa, certo? Já esse outro movimento ao final, que está marcado como laranja, né, neste texto realizamos algumas reflexões sobre as informações colhidas em alguns jornais do período em estudo, destacando sua importância para a pesquisa. Então, quando a gente lê, a gente pensa, será que esses aqui são os resultados, né? Então, eu já participei de muitas comissões para avaliação de resumos para eventos, e um dos grandes problemas em alguns resumos é que há sempre essa dúvida se é um resumo de um trabalho já feito, né, ou se é uma carta de intenções. Então, a gente fica um pouco preocupado se a pessoa já está com trabalho com resultados que serão interessantes de serem apresentados, né? E neste caso aqui, a gente vê que esse resumo, ele apresenta somente um movimento retórico completo, que é o da apresentação da pesquisa, né? Vamos ver outros exemplos aqui. Bom, esse exemplo, ele era mais longo até do que eu coloquei nesse slide. Vocês vão ver que o que está entre parênteses com 3 pontinhos foram trechos que eu tirei, né, para não identificar também o nome das escolas, dos alunos, mas também porque o trecho era grande. Mas vamos analisar cada um dos trechos que foram marcados em cores diferentes aqui, né? Então, primeiro, começa assim: a escola é a instituição social cuja função principal é promover e garantir a aprendizagem do aluno,
além de contribuir para a sua formação de cidadão e por aí vai. Né? Então, está contextualizando ali, né, o que é a escola. Então, a gente vê que essa contextualização é clara. Então, esse é um primeiro movimento dentre aqueles 5 que eu mostrei para vocês. Nesse segundo trecho aqui marcado, né, começa, o trabalho teve como objetivo avaliar e identificar impactos, né, propondo a utilização de ferramentas e por aí vai. Então, aqui, claramente mostra o propósito, né, usa até a palavra objetivo, né, do trabalho desenvolvido. Já o terceiro trecho marcado, ele começa falando sobre o público, né? O público foram professores e alunos, né? Instrumento de pesquisa e análise, o método da abordagem quantitativa. Então, aqui ele traz um método da pesquisa, né? Como eu tinha colocado para vocês, o movimento retórico de metodologia, ele apresenta, né, como foi feita a pesquisa, né, os materiais, os métodos, os procedimentos. Já o último apresentado aqui, ele começa já com uma caracterização de conclusão, né? Pode-se concluir que, né, as mídias sociais é um fator importante na vida do alunado, e que seu uso de sala de aula para os professores como recurso seria de grande benefício para o desenvolvimento do mesmo da educação. Então, a gente chega nesse final aqui e vê que tem uma conclusão e alguns resultados parece que estão querendo ser mostrados, né? Então, a gente vê que essa última sentença traz um pouco dos resultados, mas não fica assim tão claro, né? Eles talvez porque também a pessoa usou muitas palavras antes, que eu tive que até tirar uns trechinhos aqui, então a parte final ela está mais condensada entre 2 movimentos e pouco detalhado nos resultados. Vamos ver mais um exemplo aqui. Esse outro exemplo está marcado também com algumas partes, né? A primeira, vamos ver aqui, as regiões portuárias são consideradas significativas fontes de lançamento de xenobiótipos, cujos efeitos são deletérios aos organismos, causando perda total ou parcial da biota aquática. Então, parece que aqui também está colocando qual é a situação, qual é a contextualização, começando com um primeiro movimento que normalmente é encontrado em bons resumos, né? O segundo trecho ressaltado já mostra bem o objetivo, né? Porque neste trabalho objetivou-se, identificar, né? Alterações branquiais nos cílios cordatos e por aí vai explicando, né? Qual foi o objetivo aqui, em uma sentença curta, direto ao ponto. Na outra parte, inicia-se então uma descrição, né, dos animais que foram estudados, foram coletados 40 caranguejos, né, a área de referência, as lâminas de amostra, né, foram confeccionadas e analisadas. Então, a gente vê aqui que esse trecho é sobre a metodologia, né, utilizada na pesquisa. O trecho seguinte é claramente sobre os resultados, né? Começa assim, os resultados né, foram significativamente maiores, né? Então, até as palavras escolhidas são palavras que indicam claramente, né, os movimentos e há uma conclusão. Concluímos que as diferenças observadas nos caranguejos, né, e por aí vai, né? Então, esse exemplo aqui é o exemplo de um resumo que conseguiu fazer a utilização dos 5 movimentos que normalmente se encontram em bons resumos. Pode ser que não tenha sido à toa que este resumo aqui, no evento no qual ele foi apresentado, o trabalho, né, que foi apresentado depois foi premiado, estava entre a lista, eu consegui, né, normalmente a gente acha das reuniões antigas da SBPC, em muitos dos sites tem os resumos e também tem a lista dos trabalhos premiados por área, então esse foi um trabalho que
quando chegou, né, no momento da apresentação do pôster, ele também fez um trabalho bem feito, né, e foi premiado pelos avaliadores da área, né, então, vamos lá. Então, agora eu gostaria de deixar algumas dicas, né, de Egbert Plonsky, de 2015, são professores, pesquisadores da área que eu trabalho, eles fizeram um estudo sobre resumos aceitos e não aceitos, né, em um evento de linguística aplicada, e é interessante porque eles olharam os aceitos e não aceitos, então eles perceberam várias questões que podem ser até mais genéricas, não vou entrar aqui em aspectos específicos da área de linguística aplicada, porque muitos de vocês são de áreas diferentes, né? Vou ressaltar algumas das dicas gerais a que eles chegaram, não vou entrar em detalhes de resultados. Bom, então, dentre os resumos mais aceitos, né, muitos resumos seguiam uma certa adequação, né, de estilo, ou seja, eles tinham grande parte desses movimentos retóricos, né, eles traziam também uma linguagem acadêmica, né, então, por exemplo, sem uso de interjeições, ou de palavras que são mais comumente utilizadas no discurso coloquial oral, né? O estudo trazia algum assunto interessante, né? Mostrava, assim, o impacto da pesquisa, né? Demonstrava conhecimento do conteúdo, né? Do autor, dos autores e da área. Além disso, ao final desse estudo e do trabalho que eles publicaram, eles colocaram sugestões para aumentar a chance de um resumo ser aceito, né? Então, eu vou ressaltar aqui para vocês alguns e até acrescento outros. Primeiramente, eles colocam assim: utilize o máximo de palavras permitido, inclua a maior quantidade de informação que conseguir. Por quê? Né? Porque se o evento permite que você utilize 250 palavras, por exemplo, que é a orientação para essa semana do conhecimento, se você usar só 150, pode ser que os avaliadores, né, em comparação com outros resumos, achem que o seu resumo não está muito completo. Então, você perde ali a chance de poder apresentar tudo que você já fez, né, e apresentar aqui colocar que o seu trabalho é merecedor de ser apresentado. Né? O segundo ponto é cite as referências relevantes. Então, eles perceberam que os resumos aceitos facilmente se conseguia identificar que eles conheciam a área e que eles citavam referências relevantes, porque não dá para fazer muitas citações, né? Aliás, não se faz citação direta em resumo, mas nem as referências, muitas vezes elas são limitadas no resumo por causa do espaço também, mas pelo menos tem que mostrar que conhece a área e colocar referências relevantes. Terceiro, inclua resultados sempre que possível, né? Ou pelo menos resultados preliminares. Eles colocam também, ou pelo menos resultados esperados. Eu acrescentei aqui, né, tá entre colchetes, que não se deve, né, não recomendado colocar resultados esperados, porque se você ainda não tem o resultado, isso, né, não é uma questão muito ética e o resultado pode ser diferente, então a gente toma muito cuidado com isso. Eu diria que é melhor colocar os resultados preliminares. Quarto, foque nos métodos e nos resultados do estudo e minimize opiniões, né? Ou posicionamentos, né? E subjetividade com o uso de primeira pessoa. Né? Então, aqui eu também coloquei entre colchetes que se deve considerar muito a variação entre as áreas, né? Há áreas que não aceitam muito, né, a questão da subjetividade, o uso da primeira pessoa, né? Há outras áreas que permitem. Então, esse final aqui, quanto à subjetividade, no resumo, depende muito da área. Então, é importante que você conheça a sua área, que leia, eu vou até colocar isso está no próximo slide, que você se familiarize com as práticas da sua área específica. Então, aqui eles estão falando da linguística aplicada, né? Então, uma parte da linguística aplicada, que era de aquisição de segunda língua, aquele evento que eles analisaram mais especificamente, não
não pontuou, os resumos que tinham uso da primeira pessoa não foram bem avaliados. Próxima dica é: edite e revise cuidadosamente o resumo antes de submetê-lo, garantindo que não haja erros. Isso é extremamente importante, porque se você não tomou cuidado, né, em fazer um resumo sem erros, de digitação, então a pessoa que vai ler também pode não ficar com muita vontade de ler o seu resumo se ela perceber que há erros que poderiam ter sido corrigidos. A última dica eu acrescentei, né, a lista já apresentada pelos autores, que é exatamente que é muito importante que se leia os resumos da área, né, e que se utilize a linguagem acadêmica. Porque cada área tem o seu jargão, mas não é só uma questão de vocabulário específico de área, é também do que se espera dentro desses movimentos, né? Então, como a gente viu lá, então o trabalho objetivou, né? O trabalho teve como principal objetivo, então essa linguagem que vai direto ao ponto, né? Que não usa termos coloquiais, e que ela é enxuta, ela funciona muito melhor em resumo. As áreas, elas têm muitas diferenças quanto às suas práticas, né? Isso é uma questão até que eu estudo na minha área de pesquisa, e que nós não poderemos falar aqui hoje por uma limitação de tempo, isso seria um outro curso. Por isso mesmo que é importante que você se familiarize com a sua área, que leia resumos de pessoas, de seus professores, de outros eventos, e que você fique mais familiarizado com as práticas da área que você, da qual você faz pesquisa. Né? Bom, vamos ao ponto aqui da Semana do Conhecimento, né? Voltando à questão da área, né, será que a sua área tem a prática de solicitar resumos estruturados? Isso é muito interessante, a minha área não faz isso não, mas há áreas, dentro do próprio resumo, a pessoa coloca assim, objetivo, aí 2 pontos, objetivo, depois resultados, 2 pontos e os resultados. Áreas que querem esse resumo estruturado, e os títulos dos movimentos retóricos aparecem ali explicitamente no resumo. Então, você tem que conhecer sua área. Nos resumos da SBPC, que eu investiguei, né, para essa preparação, isso não aparece, mas eu conheço áreas que exigem isso, então você precisa saber se a sua área precisa, né, exige isso. É necessário incluir palavras-chave? Normalmente, nos resumos de congresso, pede-se palavras-chave, mas não são todos, então você precisa saber se para esse evento, no caso, agora aqui, né, a Semana do Conhecimento, ou outro evento que você for, eles pedem quantas palavras-chave, né? Então, é muito importante que siga-se cuidadosamente as instruções. No caso da Semana do Conhecimento, só vou falar 2 normas aqui, né, 2 orientações, que é o resumo de 250 palavras e um resumo mais extenso de 3.000 caracteres, né? Será que nesse resumo mais extenso será necessário colocar subtítulo nas sessões? Será que exige-se que haja uma lista de referências? Provavelmente, mas tudo isso tem que estar explícito nas normas e você tem que seguir. Né? É para seguir a ABNT? É para seguir outra norma de estilo, né, de referências? Tudo isso é importante seguir. Então, essas aqui são as minhas referências.